Matt Wine. Manda um assuntinho pra gente assuntar. Contar um babado pra vocês. Eu tava vendo a história da menina do Ruge, né? Que foi mãe e que foi se dedicar à maternidade, que o marido dela, né, era o braço forte da casa. Gente, o mito do marido provedor é um mito, tá? É um mito. Por que, Leiane? Porque um homem que sabe ganhar dinheiro, que é um empresário, ele sabe administrar muito bem o dinheiro dele. Então, em caso de divórcio, ele não sairá no prejuízo. E em caso de viuvez, raramente a esposa vai saber se organizar, porque ela não fazia parte dos negócios. Então, quando eu falo do mito do marido provedor, é porque é um mito. É um mito. Tanto o marido provedor, como a mãe provedora, o pai provedor, nós adultos precisamos saber gerir o nosso dinheiro e saber fazer dinheiro, tá? Eu acho muito louvável a mulher que para de trabalhar e vai cuidar dos filhos e vai cuidar da casa. Eu acho isso tudo muito bonito. Eu fiz isso uma época da minha vida. Quando eu tive a minha segunda filha, eu parei tudo, fui só olhar pra cara dela. Só que isso pra mim tinha prazo, tinha data. Tinha data marcada pra encerrar, porque eu sabia o risco que eu estava correndo, tá? E mesmo assim nunca parei, né, de estudar, de dar continuidade. Por quê? Porque o mito do marido provedor é isso. Se você tiver um divórcio, você até ainda tem tempo, ainda tem saúde para, né, para arrumar uma treta, uma confusão, brigar, um advogado bom. Mas se você ficar viúva, nega daqui que a justiça te dê alguma coisa, ou que tu comece alguma coisa. E aí você vê essa menina do Ruge, tão linda, eu postei aqui nos stories anterior, né? Uma menina linda, inteligente, capacitada, que trabalhou, que cantou, né? Um artista. E tá aí, ela falou, eu tenho uma filha para criar e uma casa para terminar, ou seja, ela não tem dinheiro para manter o patrimônio que ela tem, ou para melhorar o patrimônio que ela tem. E assim, o patrimônio você tá investindo, ele tá defasando, tá certo? Então, eu, por exemplo, quando a minha mãe morreu, a minha mãe me deixou algum patrimônio, né? Mas eu fiquei numa situação como eu nunca trabalhei na vida, uma boa filha de classe média alta, minhas filhas só vão trabalhar quando se formarem, então eu e a minha irmã nunca trabalhamos, vivíamos só de amor e flosou. E o que aconteceu? Eu não tinha dinheiro para pagar o condomínio do meu apartamento, porque eu não tinha renda, né? Meu filho abaixa aí um pouquinho. E quando eu fui trabalhar, nessa época eu tinha 23 anos, desesperada, precisando trabalhar. Listen! As pessoas me diziam, mas você não tem experiência, mas você não tem cara de quem precisa trabalhar. Então, assim, a mulher no mercado de trabalho, ela já tem as suas dificuldades. Se ela tem filhos, no Pandora, o Pandora tem um lema que é: nunca troque de mão seu prato de feijão. Nunca troque de mão seu prato de feijão. Você precisa saber de onde vem o prato de feijão do seu filho de amanhã, do próximo mês, daqui a 15 dias. Se você não sabe de onde vem o prato de feijão do seu filho nos próximos 15 dias, você está em risco. Você está em risco de sobrevivência. Você não está nem em risco de sobrevivência, assim, de não ter o que comer. Isso é muito perigoso. É muito perigoso mesmo, tá? Então eu sempre falo, gente, marido provedor é bom? É ótimo. É ótimo até a página 2. Até enquanto isso não te acomodar, não te colocar numa situação de risco. Numa situação onde eu atendo muito viúvas, né? Então elas dizem, eu não sei se eu tenho dívida, se eu tenho patrimônio, se eu tenho dinheiro para receber, eu não sei. Não sei. Nunca fiz parte disso. Foi sempre ele que resolveu tudo, né? Porque se não tá faltando nada, para que eu vou me interessar, eu vou mexer nisso? Então, assim, educação financeira, independência financeira, não é uma tarefa de homem ou mulher, é uma tarefa de adulto. O adulto administra o próprio dinheiro. Quem tem um outro adulto administrando o dinheiro é a criança. A criança tem um adulto administrando o dinheiro dela porque ela não tem essa habilidade ainda. Até na nossa história, né, na história do Brasil, nós temos o período regencial, onde o rei tinha 12 anos, eu acho, Dom Pedro, né, quando a família foi embora, e ele podia ser quem fosse, ele não tinha idade para assumir um país. Então,
Outras pessoas foram reger esse país até ele crescer, né? Crescer entre aspas, até ele fazer 15 anos para ele poder assumir o trono. Então, assim, você pode ter o que for. Você pode ter direito ao que for. Enquanto você não crescer para administrar, isso não vem. Isso não vem para você, tá? Gente, eu tô morrendo de sono. São 11h30 da noite. Né? Muita gente me perguntou sobre a questão do Maduro. Ah, tu não vai falar sobre... Gente, política internacional. Eu até brinquei com as meninas. Digo, gente, eu acho que o Trump inaugurou uma nova era. Que é a era da ditadura home office. Porque antes o ditador tinha que pelo menos morar no país, né? Agora não. Porque é muito simples. Eu vou ditar uma nova regra. Eu vou prender um ditador para ditar novas regras sobre aquilo que me interessa. Não é sobre saúde, educação, melhoria do povo. Não, é sobre aquilo que eu quero, que é o petróleo. Então, assim, é a inauguração de um novo modelo de ditadura, que é a ditadura home office. Eu fico em casa, mando umas bombas e fico ditando daqui o que eu quiser. Independente de quem seja que tenha feito isso. Claro que a população sofreu muito, né, na mão do Maduro. Eu vivi no Chile, também foi um país pós-Pinochet, né, pós a ditadura de Pinochet. Então, todos os países que estão em modelos ditatoriais são países que estão sofrendo, onde a população sofre. Quando a gente tem uma intervenção externa, eu preciso ver se essa intervenção é para a população, é para o bem das pessoas, ou é para o bem de uma outra pessoa que vai ditar uma outra regra do próprio interesse. Então, mudou 6 por meia dúzia, né, de água para water. Né? Na população em si não mexeu em nada. Claro que a população tem um sentimento de vingança, né? De, pelo menos a gente se livrou disso. Nossa, finalmente alguém fez alguma coisa com ele depois que ele sacaneou tanta gente. Mas no vulco do tumulto não mudou nada. No vulco do tumulto não mudou nada. Né? A população continua suscetível ao desejo e interesse de um único homem. Né? Deixa eu contar uma babada pra vocês. Ou você tem reserva financeira ou você tá brincando com a vida. A gente falou muito disso no Portas Abertas, no Porta de Entrada. O que é dinheiro de utilizar, o que é dinheiro de guardar, o que é dinheiro de reserva, o que é dinheiro de investimento. Se isso não tiver claro para você, você vai se aposentar só com o dinheiro do remédio, tá? Só com o dinheiro do remédio. A maioria dos funcionários públicos que eu atendo, eles vêm, no dia que eu me aposentar, no dia que ele se aposenta, ele não pode se aposentar. O dinheiro não dá. O dinheiro não é suficiente. E a gente sempre fala, né? Funcionário público, ele fechou as duas portas, a da riqueza e a da pobreza. Nunca vai ficar pobre, mas não vai ficar rico. Não consegue ter patrimônio, tá? Vou-me embora, que eu tô só o pó. E amanhã eu tenho que acordar cedo. O porta de entrada tá aberto. Dia 20 a gente começa, tá? Eu vou postar o link aqui na minha bio se você quiser participar dos próximos encontros para saber por onde o dinheiro pode entrar na tua vida, tá? Quais são as portas disponíveis para o dinheiro entrar na tua vida. Cheiro.